Só a graça. A gente canta maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder contá-la, como a gente começar. Que graça é essa? A gente fala, somos salvos pela graça. Existe protestante que fala assim, você é salvo pela fé. Você não é salvo pela fé, não, você é salvo pela graça. A fé é o meio pelo qual a graça opera na gente. Então, nem sabe que é salvo pela graça. Eu posso ter toda a fé do mundo. E se não fosse a graça de Deus, eu não seria salvo. Poderia crer. A gente poderia crer em Deus de todas as maneiras. Se não é a misericórdia dele, nós não seríamos salvos. Porque não é o fato de eu crer nele, é o fato de ele ter misericórdia de mim. Ele é que, na sua soberania imensa, desde tempos imemoriais, já atentou para a nossa necessidade. Então, que graça é essa? Que tipo de graça é essa? Ele fala assim, graça, 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 mas o pessoal não chega nem a arranhar o que é a casca da graça. Graça se tornou algo comprado, e comprado barato. Algo oferecido na feira, algo que, ao invés de se tornar um favor de Deus a nós, uma coisa que nós precisamos, você pergunta se quer graça, favor merecido, mas não esquece a gente é merecido, mas que a gente precisa. Por que Deus fez isso? Então, eu convido você a abrir a Bíblia. Vamos ler 3 textos. 3 textos. E tentar aqui, até mais ou menos 9h20, a gente terminar. Explicar em linhas gerais para você e para mim o que é graça. Qual a graça que o protestantismo crê? O católico romano crê na graça, mas não crê na graça absoluta, na graça ajudada. E tem protestante que só crê na graça ajudada, não crê na graça absoluta. Ele quer porque quer colaborar com a graça. Com a graça não se colabora, a graça é graça. Eu não preciso fazer nada para que seja graça. Ela já é graça por si mesma. Efésios 1, 3-6 e 11. Efésios 1, 3-6 e 11. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 11. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nele, digo, e que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Gênesis 3, de 13 a 15. Gênesis 3, de 13 a 15, é chamado proto-evangelho. É a primeira passagem, o primeiro texto da Bíblia que fala de redenção. Disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, semente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porquanto somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor, está aqui a Tua palavra na frente da gente, lida o Teu povo, o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, pela Tua palavra o que é graça. A gente não viva, Senhor, uma fé enganada, Senhor, uma fé em que precisamos ajudar a Tua graça, uma fé que a Tua graça não é absoluta, uma fé que depende de nós para alcançarmos a Tua graça, uma fé que coloca em nós o merecimento de termos a Sua graça. E o Senhor mostra para a gente, pela Tua palavra, aquilo que a Tua graça é, algo que vem de Ti, porque senão não seria graça. Seria barganha. Damos a Ti para que fôssemos retribuídos, não é assim que a coisa funciona. Ela vem de Ti por Sua soberania. Nos ensina, Senhor, pela tradução dos textos, pelo sentido deles, pelo que a Tua palavra diz, o que é graça. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que é graça? Bonito, né? Tem gente que chama graça, a graça, Maria das Graças, e aqui nossa irmãzinha da igreja, a gente fala, eu acho graça, fulano é engraçado, né? Fulano é uma graça. A gente fala isso achando que graça é algo que nos faz rir, né? Fulano é uma graça. Mas raramente a gente pensa que graça é algo que nos tira de um espírito e nos coloca em outro. Graça é algo que eu estou triste. De repente vem alguém que é engraçado. O que é engraçado? Que tem graça. Fala alguma coisa para mim e meu espírito muda. Eu vou deixar de ficar triste e vou virar um cara alegre, vou sorrir. A minha tristeza vai ficar esquecida e eu vou mudar totalmente o meu modo de pensar naquele momento, pelo menos momentaneamente. A graça que tem naquela pessoa vai fazer com que eu modifique, que eu seja alegre. Graça sempre vai me fazer melhor. Graça sempre vai me fazer mais feliz. Graça vai sempre me tirar do estado de morbidez e me levar para o estado de alegria. Graça vai fazer sempre com que eu fique alegre e satisfeito. Quando você recebe alguma coisa de graça, como é que você fica? Sem fazer nada. Fica assim, de graça, isso aqui é de graça para você. Você não fica feliz? Quando alguém fala assim, Luiz, o pessoal fala, Luiz é uma graça. Ele é engraçado. Por quê? Ele fala as besteiras dele e todo mundo ri. Não é? Fala o besterol dele, todo mundo ri. Às vezes a gente conta alguma coisa aqui, todo mundo, você está sorrindo agora, quando lembra do Luiz. É graça. Graça que nos faz mudar de atitude, nos faz mudar, ser alegres. Tira a gente do estado da vida, nem de tristeza, mas de apatia, e faz com que a gente sorria. Então a gente crê na graça, é só a graça. Mas que graça é essa, Gilmar? É a graça que nos faz sorrir, que nos faz soltar gargalhadas? Muito mais do que isso. Também, porque antes, quando a gente não tinha a graça do Evangelho, nós vivíamos em tristeza, nossas alegrias eram momentâneas. A partir do momento que a graça de Deus nos alcança, eu posso estar até chorando, mas existe graça em mim. Eu não vejo as coisas de um modo sem graça. Eu vejo as coisas de um modo que Deus é soberano sobre a minha vida e que aquilo está acontecendo, mas Ele está sobre mim. E mesmo que eu venha sofrer, existe graça naquilo que eu sofro. O meu sofrimento não tira a minha alegria. É paradoxal, né? Como é que alguém que sofre é alegre? Porque Paulo vai falar, eu sinto prazer nas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. É uma coisa paradoxal. Então, a graça vai nos fazer pensar desse jeito. Graça ela é traduzida de 2 vocábulos gregos, tá? O primeiro é doreuo. E o segundo é carisma. Tá? O primeiro, doreuo, você já ouviu assim, aquele nome, Theodoros. Theodoros, quer dizer, presente de Deus.
Você vê algum Douro é presente. Você vê a menina da Regiane Dora, presente. Dádiva, recebida. Tá bom? E o segundo é carisma. O que é carisma? Quando Paulo fala dos dons espirituais, tá? As duas palavras são chamadas de graça, tanto o doreu quanto o carisma. O dom espiritual é dado para quê? É dado por Deus para o seu povo, para a edificação do corpo e para a propagação do reino de Deus. Tá bom? Tanto um quanto o outro, eu não posso olhar para esse termo de uma maneira do dicionário português. Nós estamos falando de algo teológico, tá bom, irmãos? Graça, no sentido aqui, é sentido teológico. Vai usar esse sentido que eu falei, corriqueiro? Sim, mas a gente tem que entender no sentido teológico, uma coisa com origem em Deus, que vem até mim para me mudar, para fazer com que eu compreenda o mistério da salvação através dele, o que vai tornar a minha vida alegre comigo e com Deus, mesmo que eu venha a sofrer. Tá? Então, qualquer um dos dois vai expressar isso. E a graça, essa graça de Deus, é uma junção dos dois. Tanto uma dádiva, um presente de Deus, como um dom concedido por Deus. É presente porque Deus me dá sem eu merecer. Eu estou ali, vai olhar para mim, vai chegar e vai me dar um presente. Se eu merecesse esse presente, não seria graça. Se eu fosse bonzinho e Deus me desse, ele me daria fazendo uma barganha, porque eu fui bonzinho com ele. Pensa só, você dá um presente para o teu filho porque ele foi bonzinho o ano inteiro, né? Passou de ano, ele barganhou contigo. O bonzinho, o passar de ano, e no final do ano você deu um presente em troca daquilo. Nós não demos nada para Deus, e Deus nos oferece a salvação. Deus nos oferece a redenção. Deus nos dá sem merecermos. Então, doreu de Deus, a dádiva de Deus vem sem eu merecer. E vem sem eu merecer, mas eu preciso dela. Porque se não fosse isso, eu estaria irremediavelmente perdido. Deus cria a coisa certa, cria o homem certo. E ele não vai perder o homem, porque ele criou certo, corretamente. Ele não vai perder para o pecado, ou vai? É claro que ele não vai. Então, ele providencia algo para não perder aquilo que ele criou para o pecado, porque o pecado não consegue vencer a soberania absoluta de Deus. Então, o doreu de Deus é a graça nos dada para a redenção. E também é um carisma, por quê? Se ele me dá esse presente, que é a graça dele para a minha redenção, ele vai me dar também o dom espiritual, porque eu não posso ser salvo na carne. A minha carne não tem redenção, o que tem redenção é o meu espírito. A minha carne vai embora e eu vou ser ressuscitado num corpo diferente. Mas ele vai me dar um carisma, ele vai me dar o dom do Espírito Santo, que habita em mim por causa da graça, porque ele me escolheu para tal, ele me resgatou, ele me chamou para o reino do seu Filho, ele me tirou da treva, me colocou no reino do Filho do seu amor, e ele me dá o seu Espírito, pelo qual o dom do Espírito se manifesta e me traz o carisma que me faz permanecer no reino de Deus. Então, a graça de Deus tanto é um presente, como é um carisma. Ao mesmo tempo que ela é dada para a nossa redenção, ela é dada para nos manter salvos. Tá? Existe dentro desse termo, doreu, presente de Deus, um termo chamado graça geral. O Frânio já falou aqui sobre isso. Ou graça prenivente, ou graça comum. O que é graça comum? Ora, o mundo é composto de famílias, nações. Todos são eleitos? Não, mas todos têm direito à família, todos têm direito a emprego, todos têm direito a ascenderem na vida, todos têm direito a estudo. O sol nasce sobre todos. Todos nós podemos frequentar o supermercado, o shopping, o cinema, nós podemos ir à praia. É graça comum. Mesmo não eleito, Deus dá a condição de aquele que não é eleito viver em família. E às vezes a família é mais harmônica do que a gente. Impressionante, né? Mais harmônica do que a família dos eleitos. Isso é uma coisa impressionante. Isso é um caso a ser estudado. Por quê? Graça comum, dada por Deus. Somos humanos. Todo humano é imagem e semelhança de Deus. Tá? Muito embora ele tenha escolhido alguns para comporem aqueles que são a sua igreja.
Mistério dele, justiça dele. Eu não tenho como analisar isso, nem você. Qual o critério que Deus usou para isso? Tá? Então, capacita todo mundo a vida comunitária, uma vida de família. Então, é um favor, é um presente, é um dom que Deus dá a todos os humanos. Mas nós, protestantes, nós vivemos numa graça chamada graça salvífica. O que é isso? É chamado graça especial. É um presente, é um doreu especial de Deus, dado somente a quem Ele elege, só a quem Ele escolhe, só a quem Ele tem escrito no livro da vida, só a quem Ele manda a Cristo. Que Ele faz isso por livre e espontânea vontade. Ele estabelece em si mesmo, e Ele vai chamar a gente a essa graça, que não é a graça geral. Benesse todo mundo tem, salvação só os eleitos. Por isso que a gente chama de graça salvífica. Tá? É algo que nos conduz à misericórdia de Deus, à redenção de Deus, à companhia de Deus, à filiação de Deus por iniciativa única e exclusiva de Deus em sua misericórdia. Ele, por sua infinita bondade, estabelece em si mesmo a igreja em Cristo. Por isso que não tem salvação sem Cristo, porque não se vai a Deus sem ir a Cristo. Nós somos estabelecidos em Cristo, por graça de Deus, porque Ele quis, porque Ele se importou, porque Ele nos amou. Por que Ele me amou, não sei. Acho que é porque eu sou obra na mão dEle. Então, a fé protestante se baseia nisso, tá bom? A fé protestante não vai se basear em uma fé, em uma graça que é dada porque eu mereço, ou porque eu busquei, ou porque eu colaboro com ela. A graça de Deus é única e exclusiva dEle, parte dEle para mim. A misericórdia dEle, eu não fiz nada para que Ele tivesse misericórdia de mim. Eu não fiz nada para que Ele se importasse comigo. Eu não fiz nada para que Ele me amasse. Ele não vai me amar menos amanhã, Ele não me ama menos hoje do que Ele me amou ontem. Ele não vai me amar mais amanhã do que Ele me ama hoje. Deus me ama, pronto, e acabou. Deus nos ama, de uma vez por todas, pela sua graça. Porque Ele não é obrigado a nos amar. Ele nos ama porque quer nos amar. Ele nos ama porque faz parte da sua natureza, porque Deus é amor. Podia viver sozinho? Deus poderia viver sozinho? Claro que sim. Houve um tempo que não tinha criação, ele vivia sozinho. Ele não depende de ninguém, ele sabe quem ele é, ele não precisa ser adorado, mas ele escolhe ser Deus para mim e para você. A gente peca e mesmo assim ele nos redime pela sua graça. Irmãos, não é coisa pequena não. É coisa para chuchu. A gente não consegue mensurar na nossa mente humana a extensão dessa graça. Existem duas correntes que vão falar de graça. Uma vai dizer que a graça é decretada depois da queda. Pecou o homem, Deus se viu desesperado, aí inventou a graça. Pronto, vou salvar esse pessoal. Essa corrente geralmente é quem pensa são os arminianos. Deus vai salvar porque o homem caiu. Tá? É chamada, quando você escutar a palavra infralapsarianismo, já estudou essa palavra? Infralapsarianismo, ou seja, após a queda. Após a queda. O protestante reformado, ele vai crer que a graça antecede a queda. Não tem texto nenhum na Bíblia que diz que a graça é decretada depois. Eles vão pegar esse texto aqui, de Gênesis, e vão tentar fazer um malabarismo teológico para dizer que a graça é decretada depois da queda. Mas Efésios vai dizer que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ora, se nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, a graça é desde quando? Desde antes da fundação do mundo. E essa corrente chamada de supralapsariana. Se é título de curiosidade para quando você escutar falar, fala, o que é isso? Então a gente crê que a graça antecede a queda. O fato é que a nossa
redenção, nossa salvação, eleição, chamado, justificação, santificação, glorificação, são frutos da graça eterna e misericordiosa de Deus. Que Ele nos dá não aquilo que merecemos, mas aquilo que precisamos. Nós precisamos disso, só pode vir dEle. E Ele só dá porque Ele é misericordioso. E Ele dá sem pedir nada de volta. A misericórdia dEle é desinteressada. Ele dá porque Ele dá e pronto, acabou. Ele quer nos dar e isso é graça. É o que vem dEle. Ele deu porque Ele quis, ninguém forçou Ele a fazer isso. Nos deu tanto dom quanto carisma, tanto presente como a capacidade. Ele não nos chamou para nós poderíamos ser salvos. Não, para isso Ele nos dá a capacidade e Ele nos dá a redenção. Nos dá a capacidade pelo carisma e nos dá o presente pelo doreu. Olha só que coisa bacana. Ele nos dá a capacidade de alcançarmos o presente que Ele está nos dando, porque Ele pode nos dar e nós não conseguimos alcançar por nosso moto próprio. Poder falar, a salvação está aqui. Se apropria dela. Será que eu tenho condição de me apropriar da salvação? E você? Não. Por isso que Ele vai dar a capacidade do Espírito Santo para que eu e você vai inclinar nosso coração para que nós possamos receber essa salvação que Ele nos oferece de graça. Então, nós precisamos desses dons para ser resgatados por Deus. Então, vamos ver o que a Escritura fala? Vamos rapidinho. Efésios 1, 3 a 6 e 11. Sobre graça. Até aí, os irmãos estão entendendo o que é graça? Vou falar uma coisa para vocês. Muita gente no meio protestante não sabe. Acho que graça é aceitar Jesus para ir para o céu. Que graça me leva para o céu. Graça me dá a redenção. Redenção não é céu. Céu é consequência da redenção. Redenção não é céu. Vamos lá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja quem? Eu? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? A graça é obra de Deus e uma bênção espiritual. É dele. Bendito Ele, porque Ele quem nos deu isso. Não fui eu quem buscou, foi Ele quem me deu. A iniciativa é dele. Você já viu algum texto da Bíblia que o homem procura Deus? Não tem. É sempre Deus quem se revela ao homem. É fruto dele, do modo dele, do modo de ser. Deus se revela a mim e a você. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa graça, ela não foi dada depois que nós pecamos. Pelo contrário, ela estava decretada em Cristo antes que houvesse mundo. Ela estava estabelecida em Cristo antes que houvesse mundo. Olha, se está estabelecido em Cristo antes que houvesse mundo, quem é que estava lá estabelecido em Cristo antes que houvesse mundo? Eu e você. Nosso nome já estava lá. Cristo já sabia de nós. Nós fomos conhecidos de antemão pela vontade de Deus, única e exclusiva. Quem forçou Deus a fazer isso? Ninguém. Ele fez por quê? Porque Ele quis, Ele estabeleceu, porque Ele é livre. Ele faz o que Ele quer, sem ser forçado por ninguém. E nos predestinou. O que é predestino? Predestino, eu dou o destino prévio. Estou dando um destino prévio. Geraldo, quando chegar o computador na sua casa, bota atrás da geladeira. Vou chegar o computador na casa do Geraldo e vai pegar e botar atrás da geladeira. Por quê? Ele já tem um destino prévio. Antes que ele chegasse, ele já tinha um lugar estabelecido para ele, atrás da geladeira. Antes que nós existíssemos, Deus já tinha um lugar reservado para a gente, junto dele. Deus não trabalha com o ora veja. Deus não espera, Deus faz. Quem acha que Deus espera acontecer, tem um Deus fraco. Um Deus que está sujeito à minha vontade. Deus não espera. É Deus quem cria e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ora, se Ele cria e sustenta, quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem é você? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
Para quem? Para si mesmo. Isso é graça. Segundo, beneplácito. O que é beneplácito? Boa vontade. A sua boa vontade. Ele fez isso porque foi forçado? Não. Ele fez por sua livre e espontânea vontade. Ele quis. Pronto, acabou. Se Deus quer, agindo Ele, quem é que impede? Ninguém. Para o quê? A graça nos é dada para que sejamos levados para o céu. A graça nos é dada para que sejamos aí o povo lindão, o povo da exigência, o povo que tem tudo. Para quê? Para louvor da glória de quem? O que está escrito na tua Bíblia? Da sua graça, pela qual por essa graça, por toda essa mecânica, Ele nos fez agradáveis a quem? Ao mundo? Agradáveis a Ele mesmo. Em quem? Em Cristo. A graça é estabelecida por Ele, para o louvor da sua glória, para si, em si mesmo. Olha só que coisa bacana. Aí eu pergunto a você, quem é que vai te tirar da mão de Deus? Quem é que vai tirar a tua salvação? Quem é que vai fazer com que você caia da graça? Ser estabelecido por Deus? Ninguém, irmãos. Se fosse assim, se eu perdesse a salvação, não seria graça. Para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. Não é para minha benesse. Não é para eu sair por aí, eu sou salvo, que bom. Olha aqui, gente, eu sou salvo para o louvor da glória de Deus. Se eu sou salvo, se eu sou remido, se eu sou filho de Deus, se eu sou parte da igreja, se eu sou parte do corpo de Cristo, é para o louvor da glória de Deus. Glória a Ele, louvado seja Ele. Não é para mim. Tá? Nele, digo, aqui também versículo 11, tá? Em quem também, olha só, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido, de novo, predestinado. E tem gente que diz que não existe isso. Ora, se não existe, tira isso da Bíblia, joga fora. Então, Deus predestinou todos, então todos serão salvos. Ah, mas nem todo mundo é salvo, então Deus é burro, Deus é fraco. Eu não creio em um Deus que disponibiliza a salvação, eu creio em um Deus que salva. Deus não disponibiliza a salvação. Salvação não é algo que está disponível à minha vontade. Salvação é algo efetivo. É algo efetivo. Você já pegou um presente, levou para casa, uma bicicleta para o seu filho, e falou assim, Florinho, aqui é uma bicicleta, se você quiser, usa ela. Você já fez isso? A bicicleta é dele. Aqui, ó, trouxe para você andar nela. Toma aqui, anda, porque ela é tua. Ou você chegou com um remédio, seu filho está doente, com febre, com dor de barriga, o chikungunya, tu chega lá com aquele remédio, assim, fulano, ó, o remedinho está aqui, tá? Seu filho, coitado, é impossibilitado, está todo trumbicado, é inocente, é criança, não tem capacidade de raciocínio direito. Chega com o remedinho, está aqui, ó, tá, filhinho? Chega com a Analice. Analice, aqui, ó, você está com febrinha? Toma aqui, tem um remedinho aqui, ó, um antibiótico, você toma isso aqui de 5 em 5 horas. Ou você vai pegar e enfiar pela goelinha dele. Seu filho, incapaz. O que você faz? Tu vai disponibilizar o remédio para ele, tu vai dar o remédio para ele. Salvação não é disponibilizada, salvação é dada. É dada porque... Será que eu ia querer? Você ia querer? Duvido. Porque nós não conseguiríamos querer mesmo, porque é isso que Ele nos dá, porque Ele quer. Tá? Nós somos, por graça, olha só, somos também feitos heranças, já sido predestinados conforme o propósito daquele que faz o quê? Algumas coisas. Faz todas as coisas segundo o quê? O conselho da sua vontade. Tudo é Deus quem faz. Todas as coisas Ele faz segundo aquilo que Ele quer fazer. Nós somos, por graça, feito herança dEle. Ele quis fazer isso em nós. Predestinados em graça. Nós somos predestinados porque somos bons, somos predestinados porque Ele quis que nós fôssemos. Ele nos escolheu, pronto, acabou. Por amor do Deus de toda a graça. Toda a graça vem de Deus. Temos graça, a graça que eu tenho e que você tem, que nós demonstramos aos outros, não é nossa, vem de Deus, porque nós não temos capacidade de demonstrar graça a ninguém. Só demonstramos graça porque Deus nos dá graça. Gênesis 3, 13 a 15.
Estão entendendo, irmãos, até aqui o que é graça? Alguém chegar para você e contar uma coisa diferente disso, está mentindo, tá? Graça é isso. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Graça é iniciativa de Deus. Não foi Eva quem pediu um redentor a Deus. Foi Deus quem prometeu o redentor a Eva. Senhor, me perdoa, ela fez isso? Ou é Deus quem fala, eu é que vou fazer isso? Eu porei, eu colocarei, eu farei. É Deus quem faz. Ele é quem providencia a redenção. Ai de nós, se Deus, na sua infinita misericórdia, por graça, não providenciasse para nós uma redenção. A serpente estaria mordendo nosso calcanhar até hoje, sem que a gente pudesse pisar a cabeça dela. É Ele quem providencia a redenção para o homem. Não somos nós que nos salvamos do mal da serpente. Já pensou? O homem pecou porque quis, não foi? Não tinha livre-arbítrio, não tinha? Tinha. Pecou porque quis. Não pecou porque quis? Optou por pecar? Poderia dizer não. Não. Já falei para vocês que para tentar com aquele fruto, ele já devia estar lá paquerando o fruto há um tempão. Ele com a mulher dele. Tinha o que fazer, eu ia para lá, ficar olhando para a árvore e tal. Isso é bonito, né? Aí já foi, a serpente agiu em cima da vontade deles. O homem escolhe, opta por pecar. Já que o homem tem livre-arbítrio, o homem fez uma opção por pecar. Vamos fazer a comparação? Os demônios optaram por pecar e caíram, né? Deus salvou os demônios? Se Deus resolve não salvar os homens, e aí? Só que os homens têm uma diferença dos anjos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, os homens não, os anjos não. Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Não tem o mesmo nível de relacionamento que nós temos com Ele. E Deus, na sua infinita graça, sabendo que nós tínhamos essa inclinação, tínhamos livre-arbítrio, e na nossa carne habitava essa inclinação, poderíamos fazer o mal também. Porque Deus pode fazer o mal? Pode. Tanto o mal como o bem procede do Senhor. É assim que a palavra diz. Jó vai falar assim: recebemos todo o bem do Senhor, não receberemos também o mal? Deus pode fazer o mal? Pode, claro. Ele fala assim: eu crio o bem, eu faço o bem e crio o mal. Gente, está tudo sob o controle de Deus. Deus poderia ser totalmente mal, e Deus é totalmente bom. Quando acontece o mal na nossa vida, é por providência dele. Para que a gente... Mas o mal é engraçado. O mal de Deus é bem. Porque todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Será que foi bom Jesus ter sido pendurado na cruz? Será que foi bom as pessoas terem sofrido perseguição? Será que foi bom eu ter sofrido o que eu sofri? Ou você também? Foi não. Foi ruim para caramba. Foi mal? Foi. Veio de quem? Do diabo? O diabo que tentou contra a tua vida foi o diabo, não. Foi Deus quem fez isso na minha vida. Quando as coisas acontecem na nossa vida é por permissão dele. Deus não perde o controle do mal na minha vida, não. E se acontece é porque ele quer que aquilo aconteça para que eu aprenda alguma coisa, seja edificado nele. Tá? Então, não somos nós quem nos salvamos do mal, é Deus quem nos salva. Graça. Graça, nós não conseguimos, irmãos, nós não conseguimos nada. Nós somos incapazes. Somos pó e cinza. Mas ele não. E pela sua graça, pela sua misericórdia, nos resgata. Efésios 2, de 1 a 10. Olha o alcance dessa graça. Olha o alcance dessa atitude de Deus, altruísta de Deus, em nos dar o que era dele.
A salvação é dele, né? A redenção é dele. A graça é dele. A fé é dele. Ele nos dá. Mas graça, pastor, não é atitude de Deus em nos fazer isso também. A graça nos dá graça. Impressionante isso, né? A graça de Deus nos dá graça. Olha só o que o texto diz. E vos vivificou, vos deu vida. Estando a gente o quê? Correndo atrás da bênção dele? Morto tem vontade? Morto anda? Morto fala? Vou perguntar de novo, você já viu o morto? Fala assim, me sepulta ali de frente para o mar. Você tem um morto dentro da sua casa? Guarda morto na sua casa? Não, né? Então, queridos, o morto não tem atitude nenhuma. Estando vós mortos em ofensas. Ofensas contra quem? Contra Deus, contra a sua natureza. E pecados. Um pecado é uma coisa irremediável, se não é por Deus. Você consegue parar de pecar? Nem eu. Então, a graça de Deus é aquilo que deu vida para a gente quando nós estávamos mortos. Já tentou ressuscitar o morto? Fala assim, ressuscita morto em nome de Jesus, já viu isso? Não vê alguém levantar morto? Pois Jesus fez isso comigo e contigo. Por graça. Tínhamos condição de chamá-lo? Ele estava morto. Foi eu que clamei a ele, ele veio ao meu encontro? Ou foi ele que me deu vida, ele que me vivificou para que eu pudesse enxergar a sua graça? A graça me fez vivo novamente. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, não tem exceção não, tá? Não era bonzinho, nem você, nem ninguém. Nem o irmão fulaninho que diz que Deus trata diferente com ele. Já viu isso? Pastor, Deus trata diferente comigo. Trata diferente nada. Todos nós, todo mundo, está todo mundo trumbicado, todo mundo morto, todo mundo destituído da glória de Deus. Eu falei disso domingo de manhã. Entre os quais nós, todos, também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Vou tornar a falar, gente, carne não é isso aqui. Carne não é isso aqui. Carne não é minha testosterona, nem a sua progesterona. Carne não é nosso desejo por sexo. Carne não é nosso desejo de tomar uma cachaçinha, seu Avelino. Nem irmãos. Carne, não é... Sabe o que é carne? Mente depravada. Eu querer fazer aquilo que eu quero, não aquilo que Deus quer. Eu andava do jeito que eu queria. Não é assim que a Bíblia diz? Cada um fazia o que queria, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Em cima de quem teve que cair a iniquidade de todo mundo para que a gente pudesse ser resgatado? Em cima de Cristo. Tem gente que não acha que carne... Ai, pastor, vou fazer jejum. Vou orar de joelho no milho. O problema é teu, não vai te adiantar nada. Não vai te aperfeiçoar em nada. Se você quer fazer, o problema é teu. Agora, não acho que você vai ser aperfeiçoado por isso. Não vai. Vai dizer que nós andamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza. Nós já éramos. Nascemos assim. Filhos da ira. Como os outros também. Então, essa graça nos tira da desobediência. Olha só, essa graça de Deus estava morto. Eu vivia no meio da fornicação, lá no meio da gandaia. E Deus me tirou dessa desobediência. Mesmo eu sendo daquele jeito. Por quê? Por mérito? Por graça. Por graça. Nos tira do domínio das trevas. Por quê? Por mérito, por graça, e nos conduz amorosamente a Deus por Cristo. Porque se não é a intervenção da graça de Deus, eu jamais vou reconhecer o senhorio e o sacrifício de Cristo sobre a minha vida. Jamais vou reconhecer quem sou eu em Cristo. É só por graça. Porque Ele quer, porque Ele me dá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha só de onde procede a graça.
Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que Ele nos amou. Ela é fruto de amor e misericórdia de Deus. Graça é um resultado de quê? Do amor e da misericórdia de Deus. Porque se Deus não tivesse amor e misericórdia, babau graça. Existiria graça sem amor e sem misericórdia? Não. Graça pressupõe amor e misericórdia. Graça não é julgamento e condenação. Vai para o inferno, hein? Graça é amor. Eu te amo. Eu te remi. Eu te busquei quando você estava morto no teu delito. Isso é graça. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha só, nós já estávamos mortos. Nos vivificou, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Cristo já tinha ressuscitado, a gente estava morto no nosso delito. Ele pega Cristo, já ressuscitamos. Para Deus, nós já ressuscitamos. Tá? Lembra que nós fomos chamados antes da fundação do mundo? Cristo foi morto e ressuscitado antes da fundação do mundo. Só se manifestou no tempo para que nós pudéssemos ver. Nós, quando fomos resgatados, nós fomos ressuscitados já com Cristo. Estamos vivendo uma nova vida. Por quê? Porque nós somos bonzinhos. Olha o que está escrito no parêntese que está aí na tua Bíblia. O que está escrito aí? Pela graça, sois salvos. Ela, ao mesmo tempo que ela nos salva, ela nos dá vida. Será que a graça vai nos dar vida à toa? Será que ela nos salva e nos dá vida para nos levar para o céu? Ou ela nos salva e nos dá vida para que nós sejamos sal e luz? Ou que possamos brilhar em meio a uma geração perversa e corrupta. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Jesus é o nosso... Esse assento não é ficar assentado não, tá? Assentar, você já escutou falar de assentar tijolos? Você assenta tijolo com tijolo sentado? Não, é assentado, é alocado, é firmado, é grudado, é edificado em Cristo. Eu sou edificado, eu sou assentado em Cristo nos lugares celestiais. Eu sou ressuscitado e assentado em Cristo pela graça. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, no tempo que vem, as abundantes riquezas de quê? O que está escrito na tua Bíblia? Da sua graça. Pela sua o quê? Benignidade. Graça é benignidade. Graça é misericórdia. Graça é amor de Deus. Para conosco em quem? Em Cristo Jesus. Aonde a graça de Deus se manifesta? Em Cristo Jesus. Ela é abundante de riqueza. A graça de Deus não nos dá somente a redenção, ela abunda a nossa vida de riqueza. Temos todas a sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Por isso que crente não tem que ficar por aí correndo atrás de bênção. Vamos lá, venha buscar a sua bênção. Buscar a sua bênção, você já é abençoado com tudo. Deus vai manifestar no tempo próprio a bênção que você necessita para a tua vida. Você pode ficar tranquilo. Todas as bênçãos celestiais nós necessitamos, já estão em Cristo. E se estão em Cristo, elas vão se manifestar no tempo. Não se manifestou a salvação? No tempo próprio? Por que a salvação se manifesta e as outras coisas não? A gente quer que a salvação se manifestou e fica assim, está demorando tanto. Graça. E Deus só pela sua graça, Ele manifesta no tempo certo. Porque se Ele manifesta no nosso tempo, seria falta de graça. E seria misericórdia dEle. Porque a graça dele é estabelecida nele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem gente que vai fazer um malabarismo tremendo com isso aí. E vai dizer que a graça nos salva, mas a fé é nossa. Porque esse artigo se relaciona com aquele e que não sei o quê. Vou inventar um monte de pataquada gramatical
para tentar tirar o sentido desse texto. Mas o fato é que ele diz que tanto a graça como a fé vem de Deus, não é dom nosso. Pela graça sois salvos. Não é a fé que nos salva, é a graça. Vou falar de novo. Nós podemos ter toda a fé do mundo. Se não é o amor, nós não seríamos nada. Paulo vai falar isso para os coríntios? Se eu tivesse uma fé tal, de maneira que eu transportasse os montes por meio dos mares, e não tivesse o agape, eu não seria nada. De onde vem o agape? De mim mesmo ou da graça de Deus? Vem da graça. É impossível a mim e a você termos o agape só pela graça. Tá? Então, não vem de obra. Porque se fosse arrependimento meu, eu me arrependi, eu senti que eu era pecador, me arrependi, fui para Jesus. Agora sou salvo. Quis Jesus, glória a mim, louvado seja eu, porque deixou de ser graça, passou a ser barganha. Eu quis, ele ofereceu, eu quis. Pronto. É meu, propriedade minha, porque eu quis. Se eu quis, é meu. Salvação não é minha, salvação é dele. Ele dá para quem ele quer, a salvação pertence ao Senhor. Tá? Ele é carisma. Por quê? A graça é carisma, por quê? Porque é Deus quem dá. Ele me dá a graça para quê? Lembra que a gente leu lá atrás? O louvor da sua glória. Ele me dá a graça salvífica, que é por onde ele vai me remir, e ele vai me dar a graça, dom, para que eu me mantenha salvo. Porque se ele não me der um e o outro, eu não vou me manter salvo. Ou eu vou querer me manter salvo, o outro eu vou ser só salvo e pronto, não vou permanecer. Então, tanto uma quanto outra tem que ser dada. Tanto a salvação como um meio de permanecer. E a gente só permanece na salvação por quê? Porque Deus coloca em nós o seu Espírito. É o Espírito de Deus que nos conduz à salvação. É Ele que é o selo de Deus, Ele que é a garantia de Deus na nossa vida, que somos salvos para sempre. Ele dá uma vez e Ele não tira. Pronto, salvo, PT, acabou. Nos sela como penhor da sua herança para o resgate. Não é isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você? Então, Ele tanto me dá a graça de me salvar, como me dá a graça de permanecer salvo. Tanto um quanto o outro são presentes de Deus. E isso, irmãos, de graça. O que eu fiz para merecer? O que você fez? Lembra do termo de graça? De graça. Me fez de graça. Hoje eu sorri. Hoje eu estou feliz porque eu não paguei nada por isso. Hoje me torna uma pessoa que tem graça. Eu chego no meio das pessoas, as pessoas ficam felizes. Transborda da graça de Deus você. Estamos aqui pela graça. Graça. Esse é o termo mais abrangente. É dar tudo o que se tem sem esperar nada de volta. Deus, para fazer isso na nossa vida, Ele tem que dar tudo o que Ele tinha, sem esperar nada de volta, por isso que é graça. O que eu posso dar a Deus? Só apregoar a virtude dEle, né? Tomar o cálice da salvação é apregoar a virtude dEle de dia em dia. A única coisa que eu posso fazer, pelo benefício que Ele me fez, que a Bíblia vai responder, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele responde aqui, nada. Só posso fazer porque sou, mas para ser não posso. Não podemos fazer nada. Tem um filme, essa semana eu estava vendo com a minha mulher, já falei dele aqui várias vezes. Se você quiser pegar na locadora, se tiver ou no Now, ou no outro, coisa desse daí, chama-se A Festa de Babette. Vocês já viram? Babette é uma francesa, que ela é uma cozinheira, e ela se decepciona em Paris, onde ela trabalhava por ser mulher, não ser muito aceita no meio da culinária francesa. E ela é mandada embora, chateada, sem ninguém. Ela pega o sobrinho, se muda para Islândia. A Islândia é uma ilha perto do Círculo Polar Ártico, que só tem vulcão e gelo. Vai morar no meio de uma comunidade altamente pietista luterana. O ícone daquela igreja é o reverendo, daquela coisa é o reverendo fulano, pastor da igreja. O reverendo era a figura de frente. Ele morre. Só ficam as duas filhas dele, duas senhoras, senhoritas velhas, tomando conta daquela comunidade. Tudo lá é em torno só se fala do reverendo,
só se fala da igreja, só se canta hino, só se fala da religião, só se fala daquele modo de vida bitolado assim, e não se pode falar de nada, não se tem prazer em nada, não se ri, não se brinca, é uma vida assim, sabe, presa. Por isso que eu falo, a gente é criado por pietismo, não por puritanismo. E a vida deles é essa. E ela vai morar no meio deles. Só que ela recebe uma indenização em Paris. Um dinheiro muito bom. E ela fala assim, eu vou para ela é empregada de uma dessas senhoras. Fala assim, eu vou à França, que eu vou pegar um dinheiro. Eu recebi. Ela vai, pega o dinheiro e volta. Fala assim, eu vou dar uma festa, um banquete francês, da alta culinária gastronomia francesa, para vocês. São 19 pessoas na cidade, no lugarzinho assim, um monte de velho. Todo mundo bitolado. Ela compra garrafas e garrafas de vinho fino. Ela compra um monte de carne de tudo que é fruto do mar. É carne, é isso, é aquilo outro, coisas mais finas, legumes que ela podia achar. E ela, até chega um general para comer junto, e os velhinhos, olha, nós vamos comer sim, mas não vamos demonstrar prazer nenhum. Não vamos demonstrar prazer nenhum, vamos comer como se aquilo ali não tivesse gosto. Que não podia, era aquele troço assim, bem carrancudo. E eles vão tudo arrumadinho para a festa. O papo deles, adivinham qual é o papo deles na mesa. Lembra que o reverendo fez isso? Lembra que na igreja, como é que o reverendo cantava? O que a gente cantava? Não sei o que, aquele Natal, não sei o que. A vida deles era essa. Era essa. E cantando aquelas musiquinhas, né? Aqueles hinos velho. Bom, ela começa. Servir o sobrinho dela, fica de garçom. E ele bota um vinho finíssimo nas taças. As velhinhas começam a tomar. Aí bota outro lado. Todo mundo querendo mostrar que o negócio era bom a beça. Mas ninguém. Bom, por fim, fez o banquete, os velhinhos desceram do degrau, e todo mundo feliz de comer e beber. E, bom, acabou. Todo mundo feliz, os velhinhos saltitando, o velhinho que não beijava a esposa há um tempão, beijando a velha. E mudou o ambiente. Ao invés de eles irem para casa, ficar do lado de fora da aldeia, cantando uma música, na época de Natal, cantando uma música de Natal que eles aprenderam com o reverendo. Mas de uma forma diferente, alegres. Um abraçando o outro, pedindo desculpa, pedindo amor, tal. Aí ela fala assim, e aí, Babete, você agora tem como viver aqui de uma forma melhor, né? Porque você está com dinheiro. Então, não. Mas dinheiro, eu gastei tudo o que eu tinha nessa festa. Foi um dinheirão. Ela gastou tudo o que ela tinha para que aquelas pessoas pudessem ter uma experiência de felicidade, de mudança de comportamento, de mudança de atitudes. Por causa daquela festa, os velhinhos beberam muito vinho, comeram muita coisa, ficaram felizes da vida, se abraçando, se beijando, um rindo para o outro e tal. Resultado, um pedindo perdão para o outro, porque o outro tinha tido um caso com a mulher dele. Pô, você me perdoa, fulano, mas também você era vacilão. Bom, resultado, ela gastou tudo o que ela tinha para mudar a vida daquela vila de pescadores pietistas, bitolados com religião protestante. Deus fez a festa de Babete dele. Gastou tudo que ele tinha. Gastou Jesus. Gastou a si mesmo. Em favor de mim e de você. Isso é graça. Isso é graça. A gente fala de graça, a gente não arranha nem a casquinha dela. Lembre-se, quando você for pensar em graça, lembra de tudo isso que eu falei para você? Aquilo que Deus falou aqui, pela Escritura. E lembra que Deus gastou tudo o que Ele tinha em favor meu e teu.
E que se só houvesse você de pecador no mundo, Jesus morreria por você. Já pensou o que é o próprio Deus morrendo no meu lugar, assumindo o meu pecado, me fazendo habitar com Ele em lugares celestiais, me elegendo nele antes da fundação do mundo? Irmão, isso é muita coisa. Essa é a graça que a gente tem de viver. Essa é a graça que nos conduz a Deus. Essa é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Não é qualquer coisa, não. Não é coisinha que eu compro ali na esquina, não é coisinha que eu acho ali, não. É obra dele, iniciativa dele. Então, irmãos, no meu coração, a gente tenha algumas noções aqui. Graça é muito mais do que um chavão popular de favor e merecido. É muito mais do que isso. Graça é o motivo da gente estar vivo. Graça é aquilo que nos conduz a Deus de uma forma que nunca, em momento algum, poderíamos realizar por conta própria. Graça é aquilo que fez Deus se importar conosco antes que houvesse pecado e queda. Graça é aquilo que fez o Cordeiro ser morto antes da fundação dos tempos. Graça é aquilo que nos conduz para que andemos nas boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Essa é graça. Outra graça que eu anuncio para vocês não existe, não. Dá atenção, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra ela revela o que é graça. A gente não vive enganado, Senhor. Então, achar que graça é algo que a gente arruma ali na esquina, que graça é algo que a gente conquista com bajulações, que graça é algo que faz você olhar para a gente de uma forma diferente, que graça é algo que eu posso arrancar do teu coração sem que o Senhor tenha vontade, que graça é algo que nós merecemos, que graça é algo que não é absoluto em ti, que graça é algo que não é de modo teu, Senhor, mas que é com a minha colaboração. Deus, nós não conseguimos arranhar a casca da graça. Nós não conseguimos, como o cântico diz, saber o preço do nosso pecado na cruz. Muito obrigado por isso, que a gente não sabe. Mas Jesus sabe. Isso é graça. Nos chamou, nos vivificou, nos deu nova vida, nos deu o teu caráter, nos fez habitar com Cristo nas regiões celestes. Isso é a graça que a gente conhece, Senhor. Pedimos que o Senhor venha a convencer o nosso coração, que o Senhor venha a modificar as nossas atitudes, que o Senhor venha, pela tua misericórdia, nos fazer compreender o que é graça, Senhor, para que vivamos felizes em ti, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos no nome de Jesus.